Olá, empresário, homem de negócio. Hoje estamos aqui para mais um Nevescast. E hoje, um dia muito especial que eu tive a oportunidade ontem de conhecer pessoalmente, já ouvia falar dele, mas tive a oportunidade de visitá-lo ali no Procon, aqui em Balneário Camboriú. Meu amigo, qual eu tive a oportunidade de fazer esse convite para estar conosco hoje, o Dr. Jean Carlo Lopes, ele que é diretor do Procon aqui de Balneário Camboriú. Quero agradecer muito a tua presença para conversar conosco aqui nesse dia sobre assuntos para você, homem de negócio, empresário, que envolve as questões de ordem do consumidor. Também está comigo aqui a doutora Amanda Hack, que trabalha aqui na Neves e Advogados Associados com o objetivo de atender o empresário, as pessoas que desenvolvem trabalho conosco aqui em algumas áreas na área civil e especialmente com as questões de ordem aí do consumidor. Tudo bem, doutor Jean? Um prazer, doutor Marcelo, um prazer, doutora Amanda, sempre uma honra. Fico muito feliz pelo convite e com certeza que a gente possa contribuir aí da melhor maneira possível. Com certeza vai contribuir muito nesse conteúdo aqui que a gente vai poder estar conversando um pouquinho aí sobre as questões que envolvem aí o direito do consumidor, né, doutor Jean? Tudo bem, doutora Amanda? Tudo bem, doutor. Obrigada pelo convite também. Espero poder contribuir hoje com alguma coisinha. Vai com certeza contribuir. Mas, Jean, me permite? Jean, doutor Jean, nós, na realidade, conversávamos ontem, você falava aí de algumas questões muito interessantes, Jean, e você até, falamos aí agora que você está aí com 7 anos de Procon, e eu queria começar aqui te fazendo uma pergunta. Desse tempo de 7 anos, quais foram os teus maiores desafios aí à frente do Procon? São 7 anos aí, eu tenho muito orgulho de estar lá esses 7 anos, né? Eu nunca fui do serviço público, né? Eu recebi um convite do nosso prefeito, o Fabrício, a qual eu agradeço imensamente. A gente é um amigo, né? Nós somos amigos desde escola primária. Sim. Mas a gente teve, a gente já deu uma esquecida, assim, mas a gente teve uns desafios gigantescos, que foi o que? Greve do caminhoneiro, a gente não tocou no assunto, que foi aquela situação bastante atípica, né? Que pegou nós. E pega a gente realmente desprotegido, né? Porque são celeumas que acontecem da noite pro dia. Nem vamos, a gente vai entrar em pandemia, então, né? Naquilo se tornou um limbo, a gente não sabia mais o que valia, o que não valia naquele momento, né? E, doutor Marcelo, doutora Amanda, né, são operadores de direito, mas a legislação ela ficou nebulosa. Não estou dizendo que não existia, sim, mas ela ficou nebulosa, né? O que fazer, como fazer, para quem fazer, né? Os estabelecimentos, né, aí fechados. E numa hora dessa, né, doutor Jean, você acaba agindo de acordo com as questões, no mínimo, aí de bom senso. Exato. Né, que você vai, numa hora dessa, imagino o que vocês passaram no meio de uma pandemia. Pode, não pode, isso, mas como? Tem que pagar, não tem que pagar. A escola continua pagando, o transporte escolar, os bares e restaurantes fechados, pode abrir, não pode abrir. Né? Mas olha que interessante, né, doutor Jean? O que significa o Procon? Porque numa hora dessa é uma voz que pode ser ouvida, né? Alguém pode ser ouvido, uma voz que pode ser, né, entendida lá como alguém diz, meu Deus, como é que faz? Se não vai na prefeitura, não vai na delegacia, eu vou lá no Procon para saber como é que faz. E o Procon, na verdade, ele é um órgão, né? A gente ficou nesse período todo, a gente é um órgão de enfrentamento, né? Nós não fechamos na pandemia nenhum dia, porque não atendia o público. Sim. Mas nós estávamos juntos aí com todo o staff, né, de segurança e vigilância sanitária estadual, né, federal e municipal. Sim. Mas assim, as pessoas nos procuravam, aí nós não falamos, procuravam todos. Entre consumidor, fornecedor, como agir naquele momento. Como fazer. Né, a gente naquele momento tem que dar um stop, uma parada. Deixa nós tivemos que nos reciclar naquele momento. Sim. Hoje, né, a gente fica muito feliz que isso, tomara que fique um passado muito longe, né? Que a gente nunca mais quer que isso aconteça. Sim. Mas a gente teve que equilibrar, né? A gente teve vários casos, vamos botar, né, mensalidade escolar, e as pessoas, não vou pagar porque não está fornecendo serviço. Não, mas tem toda uma gama de situações que também tem que ser honrada lá pela escola. O profissional, né? do outro lado está ali trabalhando. Como isso? E eu vejo, né, doutor Jean, que foi se reinventar para muitas coisas. E o que você falou, e nós falávamos ontem,
da importância do bom senso, né? E até nessa tua forma, como você disse, que às vezes a pessoa chega ali com 10 pedras, imagina lá, não, eu quero que faça, não tenho como, né? E aí entra, né, doutor Jean, a pandemia trouxe isso, também os oportunistas, pessoas que vêm por conta da pandemia e que tem lá assim a sua condição e não ia. E como administrar isso? É um grande desafio, né? Você dar ali, né, a vez aquele que tem o direito, né, a doutora Amanda lá, que a lei traz, mas pelo outro lado tem um bom senso que existe hoje um fato que ninguém se espera. Como é que trata tudo isso? Então, né? A gente, né, isso, e digo mais assim, doutor Marcelo, assim, engraçado, a gente depois, né, vendo as pessoas que mais nos procuravam em tese, não querer pagar, às vezes elas que mais podiam pagar naquele momento. E as pessoas muitas vezes que nos procuravam lá para informação, aquelas que tinham poucas, né, e assim, na verdade o Procon ele é meio que um chão de fábrica, né? Sim. A gente está lá, talvez é o primeiro lugar que as pessoas podem ser atendidas para, né, tentar esperar um direito que seja respeitado, enfim. Sim. Mas as mesmas pessoas que a gente vê as mais humildes naquele momento, elas iam lá assim, eu quero pagar, mas eu não posso pagar dessa forma, eu quero pagar, mas eu posso pagar só isso. E aqueles talvez que mais podiam, teve muitas pessoas que não se afetaram nada, a gente se aqui, ficaram até melhores, né? Sim. Mas do lado bom, vamos trazer do lado bom, na verdade do lado bom, é isso aqui que a gente está aqui hoje aqui. Né? A gente conseguiu trazer aqui o virtual, né? Se consolidou naquele momento, as compras online, né, que vinha crescendo, mas aí depois se exponencialmente consolidou, né, abriu um leque de negócios, né, de comércio, e se estendeu, e as pessoas que estavam ali pequenininhas também cresceram muito. Eu vou falar uma coisa, a pandemia, já, mas você está falando assim, mas foi boa? Não, gente, depois a gente vai horrível. Mas teve um lado bom. Mas teve um lado muito bom. Estarmos hoje aqui, doutor Jean, fazendo isso aqui é fruto da pandemia. Exatamente. Por quê? Porque se abriu essa oportunidade, muitas vezes você via as pessoas poder lá ouvir numa palestra, isso, aquilo. Mas esse conteúdo que aqui nós estamos gerando agora, quantas pessoas vão poder ter acesso? Que antes havia uma certa... Mas eu queria pedir, doutora Amanda, você que está na prática, no dia a dia, com o empresário, o que você... Tem uma colocação aí, né? O direito do consumidor, ele precisa ter essas questões das informações mais claras. O que é que você percebe junto aos nossos clientes que muitas vezes vêm com as pessoas, meu Deus, vem uma reclamação disso. Como é que é esse ponto? E até para nós ouvir do doutor Jean aqui, o que você percebe hoje, doutora Amanda? Aqui no escritório, doutor Jean, nós atendemos, graças a Deus, empresas de diversos ramos. Diversos ramos. A maior parte das reclamações consumeristas é problemas na entrega, atraso de entrega. Prometeu a entrega e a entrega atrasou. É campeão pra gente. Com relação à informação, direito de informação pega pouquíssimo. Nós tivemos algumas reclamações recentes com relação ao mobiliário. Era o MDF, chegou lá, era MDP, eu não sei, mas aí a gente vai conversar com o vendedor jura pra gente de pé junto, eu não disse que era MDF. E o consumidor fala, não, me disseram que era MDF, mas estava escrito na placa em algum lugar. Não estava, e a gente pegou essa situação. E nós pegamos uma, assim, bem emblemática agora nos últimos dias, que foi venda de produtos pela internet, que o produto foi lançado com o preço errado, mas o preço era escrachadamente errado. Quando a empresa viu ali na compra online os produtos, logo ela cancelou o pedido, estornou o valor e corrigiu no site, e a pessoa foi até o Procon, nem foi aqui. Lá no Rio de Janeiro, salvo engano, atrás porque a compra foi feita lá. Sim. Mas interessante sobre isso, doutora Amanda, que é uma coisa, eu acho que deve ser corriqueiro ali, né? Aquela coisa do oportunismo. E é aquilo que a gente fala. Você sabe, porque ninguém é bobo, sabe da realidade, né? Agora, vamos lá. Se você... E aí, doutor Jean, como é que trata? Está lá, a pessoa tem o seu direito, tem exposto lá que foi publicado, não está ativo, mas houve uma publicação. Como é que trata? Eu vou até me adiantar, na verdade, qual foi a nossa orientação aqui, né? O preço era mais de 40 vezes o preço de mercado médio ali. A devolutiva para o consumidor foi que o homem médio deveria ser capaz de identificar que aquilo foi um erro de sistema, que ele foi indenizado automaticamente, o valor foi devolvido para ele.
e que ele não receberia os produtos, porque a intenção dele era receber os produtos, e a gente orientou dessa forma, a gente seguiu por essa linha. Até agora acabou ali no Procon a princípio, a gente não teve uma continuidade. Mas o que você vê disso, doutor Jean? Como é que vocês tratam essa situação no dia a dia? Isso é bem objetivo assim, né? É erro, né? É erro. Né? A gente vê, as coisas elas têm uma normalidade, né? As coisas têm uma razoabilidade. Né? Então assim, pegando esse gancho, a gente vê às vezes companhias aéreas aí, né, que dá um erro, a passagem, sei lá, ia ser R$200 e um erro lá de digitação, ela solta no site a R$20. Não existe. Né? Isso é público notório, a gente sabe quanto é que uma média de um produto de uma televisão, a gente sabe a média de quanto é que é um produto, sei lá, de um batom, não sei, mas a gente sabe esses erros, às vezes a gente fala assim, não se prospera, né, no Procon essas reclamações, por quê? Porque é um erro. Mas mas daí o consumidor vai lá com vocês, como é que trata? A gente tenta orientar ali, galera, é só pegar 150 mil sites que o preço é 200 e aqui foi um erro. Lógico, isso tem que ser uma coisa rápida, né? A gente vê que as pessoas não podem já tira lá exatamente. E tal. O mais importante, né? Aí, doutora Amanda, assim, é imediatamente, porque essas coisas é uma coisa muito imediatamente devolver o mais rápido possível, porque acontece, as pessoas ali ficam lá, o fornecedor ali fica com o dinheiro. Tudo bem, tá o erro, eu peguei o valor lá e vou devolver daqui a 90 dias. Não, aí não. Essa situação tem que ser muito rápida. Rápido e já poder... Porque a empresa não pode trabalhar com o teu dinheiro, então, né? Sim, milhares de pessoas comprar lá e eu vou ficar com Mas o valor. Mas até teve o caso aí né, que eu acredito que a gente pode citar aí, que é público, ele, inclusive o Luciano da Van, falou que houve uma questão com a Van de telefone Apple, né? Isso. Mas como é que foi ali? Mas ele disse que ele teve que vender mais barato. Mas aí a gente já está entrando numa celema que a situação dele já é uma situação Mas ele teve que fazer, né? Olha, aqui para nós, aqui eu tô falando, ele colocou o preço normal, nós não tivemos nenhuma reclamação aqui junto, aqui de Balneário Camboriú nesse conhecimento. Mas assim, é um erro. Eu, particularmente, sou diretor do Procon, não deveria ter que cumprir aquela oferta. Sim. Certo? Foi um erro, foi consertado. Sim. Lógico, mas assim, a situação dele que leva já está tão... um clamor, né? Que a gente... não vamos entrar nessa celeuma, né, mas assim, ele, o que ele fizer hoje... Então, uma conotação extremamente, né? Tá certo. Não é em si o caso. Exato. Que aí você vê que é uma situação normal. Vai acabar, como você disse, houve o pagamento, devolve. Mais importante de tudo que a gente fala assim, o fornecedor, nessas coisas quando acontece, é realmente ele ter essa ciência que a devolução do valor, ela tem que ser quase que imediata. Porque, né, você mandou o dinheiro, seja o valor errado, né? Enfim, mas imediatamente ele devolver. É a questão da restituição em dobro. O que pega a restituição em dobro? Realmente a pessoa lá, comprou, pagou e o dia não volta. Não volta. Quer dizer, então o fornecedor ele trabalhou com o valor, ele fomentou o seu negócio. Aí depois de 6 meses ele quer devolver os R$20. Essa é a coisa que mais deixa... Eu acho que você falou um ponto muito importante aí, doutor Jean, que é essa questão, acho que entra a comunicação, né? Exato. Se o cliente ouve algo lá, ele está comunicado, ele foi comunicado, nós estaremos já fazendo a devolução imediatamente. E aí entra nisso que a gente falou, a questão de informação clara. Porque às vezes a coisa é tudo... o cara fica com a expectativa, se é que pagou lá, não foi resolvido, mas estão dizendo... Eu acho que esse é o problema. Assim, né, doutor Marcelo, a gente comentou ontem, assim, o que a gente vê também, né, que os consumidores chegam no Procon, eles chegam com raiva. Eles chegam né, com a unha, assim, e eu volto a falar. Manda a polícia lá! O mau atendimento, a forma como é recebido, a forma como é tratado. É verdade. Né? Então essas coisas assim influenciam muito. Às vezes tu tem o melhor produto lá. Eu sempre falo uma coisa, ser mal atendido, gente, eu vou dar um exemplo em qualquer restaurante, talvez você tenha a melhor comida do mundo. Ou talvez não é tão melhor, mas ele é bem atendido, a comida fica boa. Fica boa. Mas assim, o mau atendimento e todos nós somos consumidores. Né, Marcelo? Hoje nessa mesa aqui nós somos fornecedores. Né? Nós vamos fornecer informação. Sim. Né? Mas aquele consumidor que está vendo vai ver a nossa reunião aqui, o nosso podcast, ele vai, que excelente esse podcast. Eu vou seguir, né? Quando tiver, eu vou novamente ver. Sim. Agora, se a gente vir aqui fazer um podcast
com uma vontade, né? Sim. Ser um produto de qualidade, Sim. né? Entregar um produto. Isso aqui é um produto hoje que nós vamos É entregar. verdade. Sabe? Então a gente. E o atendimento, gente, o atendimento, ele é tudo. Tudo, seja ele no serviço público, no privado, ele é tudo. Sim. Isso evita inúmeras Porque, demandas, doutor né? Jean, doutora Amanda, nós estamos sujeitos a ter problemas. Mas Sujeitos tem lá tem na dor, entrega, né? sujeitos no próprio produto, qualidade, né? Questão, um problema de defeito no produto. Mas é tão extraordinário que também a recíproca é verdadeira. Como tem empresas que já têm o procedimento. Lógico. Aí a questão da informação clara. Tem uma coisa, você diz assim, não, entra no site, tem orientação, como é que faz, inclusive até, às vezes até, dependendo do tipo de produto, comprando pela internet, eles inclusive pagam o correio, já está ali o comprovante do, né, para você. Então essa situação é que leva, que é o que você falou, doutor Jean, que o consumidor ele está sendo o quê? Atendido, Exato. Ele está sendo, né, a expectativa dele. Lógico. Porque quando você quer comprar alguma coisa, tem uma expectativa que você está comprando. E é frustrado quando você tem algum problema e tal. Então eu acredito que... No ano passado, nós fizemos um evento aqui no prédio para os nossos clientes e convidados, que foi Direito do Consumidor na Prática e RH na Prática, porque nós temos a doutora Ângela que cuida dos RHs das empresas e eles vieram e a devolutiva foi muito boa por isso. Eles implementaram procedimentos dentro das empresas para atender os clientes com base nas informações que a gente passou. Sim. E aí, dali para frente, tanto as demandas deles diminuíram, Sim. quanto quando chegou uma demanda, eles sabiam como tratar. O processo, em caso de dúvida... E aí a gente sabia que era do evento porque eles vinham, doutora, você falou naquela palestra e aconteceu isso, confirma pra mim. Sim. E aí a diligência ali com o consumidor foi mais fácil e a solução era sempre mais fácil, porque justamente isso, ela era bem tratada, as pessoas que estavam atendendo estavam preparadas para fazer aquele atendimento e a solução saía, sem prejuízo pra ninguém, era bem... Olha que legal, bem interessante. falamos aí dicas interessantes. Doutor Jean falou uma coisa, então, atenda bem o teu cliente, empresário. Informação, doutora Amanda falou, é o quê? Muitas vezes você tem lá, né, a tua empresa, você vende lá água, e essa água em algum momento pode ser que tenha um probleminha, e você já tem um procedimento, se caso o cliente por algum motivo, como é que funciona, né? Mas essa questão da atenção, quanto é importante nós, enquanto consumidores, de nós podermos ser ouvidos. Eu dizia hoje para o doutor Jean que eu vejo como um PROCON uma grande ouvidoria da nossa cidade. Alguém vai nos ouvir. É engraçado assim, né? Isso acontece diariamente ali no PROCON, né? A pessoa vai lá no fornecedor, comprei aqui, tá com defeito e tal. Procura teu direito. É a frase padrão. Né? Chega no PROCON, a gente pega o telefone e liga lá. Eu sou Marcelo, Sim. tudo bem? Pô, a pessoa teve na sua loja, aconteceu. Não, pode vir aqui que eu resolvo. Mas não dá Podia pra ser resolvido antes. Então, assim, logicamente, a gente está lá para isso e a gente fica... É o nosso mistério, é o nosso labor. Lógico. Mas assim, eu acho que quase que 95%, 98% de todos esses problemas podem ser resolvidos diretamente, sem órgão estatal, mas não tem problema, a gente está ali para isso. Sim. E a gente tem no PROCON, né, lá a gente trazendo para outras demandas, assim, a gente tem as empresas que são as campeãs. A gente está fazendo, mas também pelo número de clientes, telefonia, lógico. assinatura por telefone. Assim, engraçado que assim, para assinar o telefone é 30 segundos. Sim. 30 segundos, sai do telefone e fala. Para cancelar, 2 anos. Sim. Tá entendendo? A dificuldade, né? Eu vejo, banco. Tu chega lá, não sei, todo mundo aqui trabalha com banco hoje, né? O senhor quer fazer um seguro? Não sei. Pô, pode ser. Não, mas tem aqui, porque daí você não... Tem. Vou fazer, sei lá, R$10 por mês. O seu seguro da conta, no outro mês tá na conta, todo mês tá no débito da conta. Aí chega um dia, mas... Pô, 3 anos, o que é esse seguro? Aí você vai lá, quero cancelar o seguro. Quero cancelar. Vai lá, para a mesma pessoa que ele atendeu, olha moça, o que vim aqui, não quero mais seguro. Mas aí o senhor tem que passar lá no setor de cadastro. Mas quando eu vim contratar... Foi contigo. Foi você, em 20 segundos,
tava o débito na minha conta. Sim. Agora, para mim desfazer, Verdade. eu tenho que ou ir no caixa eletrônico, eu tenho que... Não. Aí você fez, você desfaz. Não, eles têm... Então, essas coisas que o consumidor não pode passar. Sim. Né? São constrangedoras muitas vezes. E aí leva esse desgaste. Desgaste. E aí, doutor Jean e doutora Amanda, e uma pergunta que é, né, sempre feita. Que prazo? Eu comprei pela internet, comprei fisicamente, isso é a pergunta, né, bem costumeira que o pessoal faz. Qual é o prazo? Assim, hoje, o cara comprou, né, um produto pela lei, né, do consumidor. Basicamente, qual é o prazo, doutor Jean? Então, a online, 7 dias tem um de arrependimento, né? E assim, mas quando é que começa a contar o prazo? Dia da compra, dia da entrega. Certo? Porque dia da compra, às vezes tu compra, nem chegou, já passou os 7 dias. Sim. Então assim, é o dia da entrega. Dia da entrega, né? E todo o custo de operação, de transporte, é pelo fornecedor. Certo. Não tem custo. Não, mas eu... E às vezes o fornecedor, mas eu entreguei aí embalado. Eu falei, não tem problema, você tem que embalar. Não. Vai lá e pega da forma como está. E eu não quero mais. 7 dias. Não precisa justificar nada. Sim. Não é nem que não gostou, não 7 dias. Essa é uma lei que nós estamos na frente, hein? Essa lei já existe antes de toda essa pandemia, isso agora se acentuou, né? Mas essa é uma lei que assim, nós saímos na frente, isso tem que fazer. Importantíssimo. A compra presencial, gente, é uma coisa que a gente tem uma presencial. Fui na loja, escolhi, mesmo que seja presente, tá? Mesmo que a pessoa que vai receber não esteja, mas eu vou lá comprar. Gostei da caneca, gostei da cor, tamanho, tal, peguei, fui no caixa, paguei. Saí, não tem mais o dever de troca. Eu escolhi. Aí pode ter um defeito, uma outra situação. Mas não tem que às vezes as pessoas fazem confusão, eu levei pra cá, não, mas eu tenho uma semana. Não tem. É o costume da compra online que veio com a pandemia. Eu acho que a pessoa comprou por muito tempo online e nós recebemos com os clientes essa reclamação. Mas é que agora o sofá chegou na minha casa agora, a entrega a gente combinou para daqui uma semana, chegou agora. Mas ele comprou na loja? Comprou. Nós temos uma reclamação que para mim ela é muito emblemática, que na reclamação dela vem assim: olhei o jogo de cadeiras, sentei na cadeira, vi que a cadeira era boa e vi a mesa e vi que o tamanho da mesa era legal. Quando chegou na minha casa, eu não achei que combinou. Não coube? Não cabe na sala. Mas, e ela fala assim na reclamação dela, sentei, verifiquei e fiquei contente. Então, e aí depois ela, não, mas é que chegou agora, eu quero me arrepender. Não dá. Agora é claro, né, doutora Amanda, pegando, isso é importante, eu acho que vem a questão do empresário com bom senso também, né, Jean? Aí o cara, por algum motivo, foi lá, comprou, ok, não está na lei, porque também existe isso. Não, ei, o senhor não pode, o senhor já... Meu Deus, é um cliente dele, que ele precisa, lá e cá do É fidelizar o cliente. Não, então, senhor João, vamos fazer o seguinte, nós tivemos um custo para transportar, o senhor de repente vai ter aí, né, que pagar o transporte, mas vamos dar um jeito de trocar para o senhor, até porque ele não quer vender uma vez só, né, Jean? O cliente é o maior patrimônio, né, de qualquer... Aqui do escritório, qual é o maior patrimônio de vocês? É o cliente, é o patrimônio da loja, do restaurante, do comércio. Mas né? Sabe o que eu percebo de tudo isso? É que normalmente é a comunicação. O cliente, ele chega, ele quer exigir. Não! E aí é onde eu digo, se for uma compra pela internet, ele tem o direito. Agora, se é uma compra feita física, não é direito. Mas existe uma liberalidade, né? De e conversar. até volta na fala do Dr. Geide, porque quando o PROCON intervém, funciona. A minha visão é que vai para lá dentro da empresa, vai para quem quer... Porque quando atende um vendedor e fala, não, é do PROCON, eles passam para o gerente. Exatamente. E aí o gerente vai atender aquilo, o gerente já conhece. E quando a pessoa chega na loja reclamando, geralmente o vendedor não quer cancelar, tem medo. Já vendeu, já ganhou comissão, já tá feito o negócio. Tem aquele receio. E aí quando entra ali, reclamação de PROCON, quando chega pra gente, quando vai no telefone, quando chega uma ação do juizado, eu já percebi isso. Chega no gerente, chega no dono, assim, vamos resolver isso aqui, não vale, pra mim não vale a pena. E aí entra como intermediador, e aí a gente vê como o PROCON, como essa grande ouvidoria, meio de campo entre consumidor e entre empresário, e isso é muito legal.
Isso é o PROCON, faz esse meio de campo, né, doutor Jean? Pegando esse gancho, doutor Marcelo, do senhor, o PROCON ele é para pacificar a relação de consumo. Essa é a grande ideia do PROCON, é para pacificar em todos os sentidos. A pacificação, o equilíbrio, e eu falo assim, a gente tem que tratar os iguais de maneiras iguais. A gente não pode tratar, vou dar um exemplo aqui, um shopping, com a loja. Eu sempre vejo assim, todo aquele cidadão que ele empreende, que ele tem um funcionário, a gente sabe qual é o custo hoje de ter um funcionário. A gente tem que tentar, de todas as formas, auxiliar, orientar ele, que ele faça a coisa certa. Lógico, a gente às vezes faz a nossa fiscalização, vai duas vezes que tem a dupla visita, a pessoa não, olha, é assim, faz assim que você não vai ter problema. Às vezes a gente não consegue, e aí realmente as consequências são aqui. Mas assim, essa situação, se a gente conseguir levar o PROCON, seja nível Balneário Camboriú, e eu só tenho jurisdição em Balneário Camboriú, mas em estadual, eu vejo que a grande maioria dos PROCONs em Santa Catarina tem esse viés, a gente tem aí uma comunidade que a gente se fala, tem esse viés. Eu tenho certeza que a gente vai ter um êxito muito bom, muito bom. Isso legal, com certeza legal. É muito bom. Doutor Jean e doutora Amanda, nós sabemos que o Código do Consumidor diz que quando da solicitação do consumidor junto ao fornecedor, à loja e tal, de um problema, tem um prazo legal de 30 dias. Isso é o que a lei diz. Na prática, como é que se observa isso, doutor Jean e a doutora Amanda aí nas tratativas no dia a dia? Então, esses 30 dias, o produto veio com vício, com defeito, enfim, esses 30 dias você tem que passar naquele vício, E assim, as pessoas dizem, mas tratei um vício e depois perdeu a garantia. Não, a garantia continua. A gente tocou num assunto aqui, a garantia tem uma... Já fazendo um gancho, já voltamos para 30 dias, tem uma garantia legal e uma garantia contratual. Legal, isso é importante. As pessoas, se vocês olharem hoje os manuais aí dessas grandes redes, que a gente vê os produtos aí, da linha branca, carro, garantia de 1 ano. Se tiver a garantia de 1 ano lá, que são os 365, é o 365 mais 90. Mais 90. Então se a gente olhar 90 hoje, é legal. É legal, isso é norma de ordem pública. São 90 dias, produtos duráveis. 90 dias, não tem que se discutir. Então assim, não tem que, mas eu não dou 90 dias, não tem que dar, a lei dá, certo? Aí vem a contratual, que é aquela que é o manual que você assina ali, enfim, essa ali, aí lógico, eu posso botar 10 dias, posso botar 1 ano, Então, mas ela se soma com os 90 dias. Então a gente aconteceu alguns comércios aqui na cidade, que botava lá um carimbinho atrás, 90 dias para troca. Não precisa, os 90 dias já aí soma-se. Então vai para 180 dias. É um cuidado muito grande, que a gente as tem empresas precisam ter. Então assim, essas coisas no dia a dia é difícil para aquele pequeno comerciante, a pessoa que não tem uma assessoria, doutor, o senhor está aqui, o senhor tem uma associação de empresas que me procuram, mas a grande maioria não tem essa orientação. É verdade. Ele abre o comércio dele, bota o alvará lá, começa e depois, meu Deus, e agora? Como é que é? Sabe? Então isso. Mas voltando aos 30 dias, deu defeito, 30 dias para sanar. Não sanou, aí tem o direito de arrepender, de pedir o dinheiro de volta, de pedir um abatimento no preço, ou um produto novo. Aí vem de novo a questão que a gente falou do bom senso, Às vezes um carro, peça não tem no país, é importado, são carros que não tem aí uma assistência na cidade, tem que se deslocar, mas tem uma série de problemas. Você falou em carro, como é que vocês têm tratado, doutor Jean, em casos quando, por algum motivo, o vendedor fez um preço melhor para o comprador e ele diz assim, mas daí você abre mão, renúncia em contrato da garantia dos 90 dias legal? Não. Isso não existe. Isso seja até carro usado, em revenda, E a garantia, uma coisa que a gente tem que botar grande, a garantia. A gente tem uma garantia só de motor e caixa. Não, mas eu não comprei só o motor e a caixa. Comprei o carro. Eu comprei o carro. Tem umas coisas assim que a gente vê no dia a dia. Esquece antiparticulares, Antiparticulares foge o PROCON, Sim. Mas assim, não existe isso. Eu comprei o carro inteiro. Você falou algo importante agora, isso é até importante, essa tua observação. Compras feitas aí de veículos entre particulares é diferente um comércio consumidor. Exato. É isso o código do consumidor. Porque às vezes existe essa dificuldade, ou você empresário
Tem lá, por exemplo, um hotel. Aí você foi lá e você comprou colchões para o teu hotel. E esse colchão, ele tem o objetivo de você conduzir a tua operação, o teu negócio. E você, por algum motivo, lá na loja de colchão, teve problema, e você veio para o Procon dizer, olha, meu colchão que eu comprei, você não é consumidor, você comprou um produto para o teu estabelecimento. Fomentar o seu negócio, né? Como insumo. Como isso é, e na prática, às vezes tem essa, como é que faz assim, amigo, você não tem o seu direito aqui. Aí é contratual, judiciário, né? Vai lá ver o que você fez. Porque as pessoas, isso bem claro, o que é o Procon? É o consumidor final. Isso que nós, é muito tênue essa linha, né? O que eu uso para mim, o que eu uso para o meu comércio, para o meu estabelecimento, fomentar lucro, enfim. É muito tênue. Lógico que a gente tem que ter um bom senso, a gente tenta de todas as formas ajudar a todos, né? Para deixar bem claro, a gente não fica lá. A nossa triagem é muito assim, de Balneário Camboriú, tem o documento, o documento tem ali digital, a gente hoje... A gente tenta agilizar o mais rápido possível. Se quiser agendar, a gente pode agendar para não ficar na fila, não tem problema. Não burocratizar. Não burocratizar, é desburocratizar. O atendimento do Procon é isso. E outra coisa, humanizar o atendimento. A pessoa chega lá, sair, pode ser que a gente não resolva o problema dela, mas ela sai com o papel. Sai com o papel e sai bem atendida. Isso é muito importante. Que muitas vezes é aquilo que nós falamos, que ela quer ser ouvida, que alguém diga assim para ela, olha... Vamos verificar, que é o que você disse, muitas vezes, né, aquela história das duas verdades. Exato. Né? O cara vem e fala toda uma história, né, que você estava comentando comigo dos casos de débito em conta, aí vai lá, vem o senhorzinho lá e diz assim, olha, tem um dinheiro saindo da minha conta que eu não sei do que é, e esse banco sem vergonha. Aí vai lá o Procon e verifica, diz, não, foi um débito em conta corrente feito pelo sobrinho, filho, neto, filho. Quantas situações assim, doutor Jean? Acaba virando uma constrangedora até, a gente tem esse cuidado. A pessoa chega lá, lógico, as pessoas talvez as mais necessitadas, né, as pessoas, né, idosas, né, já ganha um pouco, né, e aí o pouco que tem ainda está todo, né, vinculado lá a parcelas. A gente faz o procedimento, abre e aí, né, vê que geralmente é uma pessoa próxima, né? Aí, mas aí vamos continuar, não, eu vou em casa e já volto. Né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente, acho que isso tem que evoluir, eu acredito que vai evoluir, né? Eu acredito que o Procon, né, e a gente quando tiver um conhecimento disso, que vai ser bastante gravosa, né? A gente tem que ficar... A gente já tem que automaticamente acionar um direcionamento para esse familiar, que muitas vezes aquela pessoa não tem conhecimento. Por quê? Porque isso já iria inibir, né, tolir essas pessoas já de fazer essas situações. Então a gente tem evoluindo, acho que o Procon, o CDC, ele é de 1990, né? A gente tem que dar uma evoluída nele, ele tem que dar uma oxigenada pro dia a dia, aquilo que está acontecendo. Eu sempre digo, a gente tem que ver o hoje, nós estamos em 2024. Mais de 30 anos. Em 2024, o que está acontecendo hoje. Eu não digo só o CDC, né? A gente que é o produtor tem que ser no Código Civil, Código Penal, Código Tributário. E essas questões de ordem digital vai pegar muita coisa. Vai. Muita coisa. E está se formando as jurisprudências ainda, as coisas estão, por mais que a gente vá, mas elas são embrionárias. Existe uma maturidade de cada situação. Né? E penso mais, a gente tem que estar à frente. Aí. Eu acho que o legislador, né, doutor Marcelo, ele tem que estar ele tem que estar pensando o que vai acontecer daqui a 50 anos, o que vai acontecer daqui a 100 anos. Precisamos. É uma utopia, com certeza é uma utopia, mas a gente tem que pensar dessa forma. Precisamos estar prevendo, porque isso, a legislação, quando ela é atrasada, ela não faz justiça, ela demora. Exatamente. Mas uma coisa ali importante, né, doutora Amanda e doutor Jean, a questão de como é que trata essas questões, às vezes aumento abusivo, como é que é isso hoje? Isso às vezes é uma coisa que às vezes é meio complicado. Como é que trata? Não, eu tinha um valor, não, mas isso aqui é abusivo com relação ao valor de mercado, às vezes tem áreas que não tem uma referência. Como é que é isso, doutor? Pois é, né? Foi a questão dos caminhoneiros e agora na volta às aulas, né? A Prefeitura de Balneário pelo menos tem divulgado na volta às aulas uma pesquisa de materiais, qual é a média de mercado, para tentar prevenir o consumidor desse tipo de cobrança. É que na verdade a gente tem que ver assim, né? Então, essa pesquisa a gente realizou agora no finalzinho de janeiro, né, para deixar... São produtos, né, marcas diferentes, qualidades diferentes. O que a gente sempre fala na pesquisa é para o consumidor verificar que existem as diferenças, e hoje a pesquisa está na palma da mão. Sim. Né? As pessoas hoje assim, ó,
todo mundo, eu acredito que, se eu não dizer todo mundo, mas acho que 99% das pessoas hoje Tem participa acesso. de uma rede social, Sim. participa de alguma forma junto à internet. Ali, agora, às vezes, para ela fazer uma pesquisa na palma da mão, ela tem, né, preguiça, né? Vamos dizer assim. Essa é... E no mínimo ali você vai ter a referência. Poxa, está muito barato. Exato. Alguma coisa. Não existe Exato, cafezinho de exato. graça. E voltando à questão de aumento, essas situações que o senhor... O que não pode ter é o preço conforme a cara do cliente, né? O Dr. Marcelo é tanto, para a doutora Amanda é tanto, a doutora Amanda não parece ser uma pessoa abastada. Então, Vamos lá. mas assim, o que não pode acontecer? São casos excepcionais, que isso realmente a gente daí trata com muita ênfase, essas questões excepcionais que acontecem, que né, tá ali a greve do caminhoneiro, a questão da pandemia, que a gente pagava o álcool gel R$2, começava a cobrar 50. Naquela a gente fazia vistorias ficando com polícia. Então assim, aproveitar. E aí é os extremos os extremos, né? Os extremos absurdos. Mas assim, voltando aqui, mas como é que se faz? Como é que aqui vamos trazer sempre para bom, né, Camilo? Pô, uma cerveja na Avenida Atlântica é X e uma cerveja na Sexta Avenida é Y. A gente começamos tem uma locação aqui, o imposto aqui, né, a quantidade de funcionários aqui é totalmente diferente de um custo na Quinta Avenida, na Sexta Avenida. Mas lá eu pago 10, lá eu pago 20, mas são discrepâncias enormes. Né? Então isso tudo tem que ser levado em conta. Doutor Jean, uma coisa acontece com vocês aqui, eu não sei, mas essa questão de devedor não ser constrangido, existe alguns casos nesse sentido aqui? Vamos ser bem honestos, né? Tem gente que é de má índole mesmo, né? Que são devedores contumazes, a gente acompanha. Hoje vem procurar vocês às vezes? Tem, a gente vê, hoje, né, a doutora Amanda com certeza deve estar atualizada sobre a lei de sobreendividamento, que veio agora aí para tentar fazer uma composição de toda a situação. Mas assim, entre nós, né, doutor, eu penso o que é necessário? É a comida, é a subsistência. Não dá para te chegar lá com o sobreendividamento, comprar um carro, coisa, e tô super endividado. Não, então, uma viagem, um apartamento. As pessoas chegam lá com isso aí, mas não, tudo bem, mas dá licença, isso a gente... e usando até dessa lei de endividamento aí, dizendo que na realidade aí para lá comprando... São compulsivos, né? São o juro de cartão, a gente sabe que, né, a gente... ela é uma PG, né? Ela se dobra todo dia. Então, assim, isso tudo a gente... Aí quando chega lá, que a gente faz essa triagem, então, Marcelo, bem, o senhor está sendo muito feliz nas suas colocações, doutor, porque assim, aí lá a gente abre o leque, né? Sim. Então vamos ver o que realmente está acontecendo. Sim. Se realmente é isso que aconteceu, a gente abre lá, a outra pessoa, não, mas peraí, vou dar um exemplo assim, a pessoa diz, eu fui num show, o show era para durar 1h30 e durou 20 minutos. Bom, certo, a gente reduz a termo e manda para a empresa. A empresa vai lá e ela manda a gravação do evento. Olha, o show começou à meia-noite e o cara deu uma palhinha, ele foi até às 3 da manhã. A pessoa ela pegou e foi embora, ou se desentendeu com alguém lá dentro, ou às vezes com o namorado, não gostou, mas assim, sabe? Então quando chega lá, parece, não, eu quero meu dia de volta, porque... Então tudo, isso é muito importante, né, que o PROCON atua. Não tem problema, se isso aconteceu, nós sabemos. Agora, deixa a pessoa, o outro lado, falar também. Falar. Né, pra gente ver, às vezes chega lá e realmente tá pior do que não teve nem 10 minutos, teve 5 minutos só de evento. Opa, por isso, o que aconteceu? Sim. O cara não apareceu, enfim. Tô dando um exemplo assim, muito cotidiano. Mas é prático. Para que as pessoas chegam lá, elas chegam nervosas. E aí quando vem a resposta que a gente vê, olha, tá aqui, né? Você usufruiu, você disse que teve 20 minutos, você esteve lá 5 horas lá dentro. Tá aqui, o ingresso está validado às meia-noite, né? Tá aqui, e aqui tem a imagem de você saindo embora. Isso é muito importante a gente deixar. E muitas vezes, doutora Amanda, e às vezes acontece com isso, conosco, doutor Jean, que às vezes tem situações que às vezes até a gente tenta conversar com o consumidor, né? Nós aqui fazer uma intermediação, porque o cliente às vezes ouve aquele desgaste com o cliente. Em alguns casos, né, doutora Amanda, para se evitar, tem casos como diz você, o cara vai para o PROCON e vai... Mas tem casos, né, doutora Amanda, que a gente consegue absorver isso, né? Isso, e nós somos bem felizes, é o mesmo trabalho do PROCON, assim, né, nesse sentido. De ir uma pessoa, um rosto diferente, falar com a pessoa, falar para ela, olha, eu
entendo o que aconteceu, a gente sente muito que tem acontecido assim, que a gente não conseguiu resolver isso antes. Sim. Mas a gente tem uma chance de resolver agora e acabou. A gente vai encerrar isso, vai resolver o problema. E a maior parte das vezes, assim, o consumidor entende. A não ser que ele esteja realmente ofendido intimamente. E aí ele não consegue sair daquele círculo, daquilo de não, estou ofendida intimamente, não consigo resolver isso. É uma questão de honra. E aí ele, e aí ele vai até o final, e aí ele vai no PROCON, e aí no PROCON não deu, e aí ele vai no juizado, e aí o juizado mandou ele preencher um formulário, e daí ele, o que ele vai fazer? E muitas vezes, assim, com relação ao juizado, aproveitando que eu mencionei, que é a pessoa, ela preenche um formulário e diz assim, ó, tem uma audiência pro senhor vir esse horário, apareça. E aí a gente apresenta a contestação e a pessoa fala, olha, agora o senhor tem que... Impugnar, né? Impugnar. Não E sabe. a pessoa diz, como assim? O que é impugnar? O que eu faço agora? Exato. E aí tem todo um trabalho do cartório e às vezes a gente... Olha, o senhor vai ler, vai receber o documento, o senhor tem que responder o que a empresa falou. Não, várias laudas ali pro consumidor que preencheu uma ficha. Exato. Aquilo ali, a efetividade é muito baixa comparado ao próprio atendimento do PROCON, que são um intermediário auxiliando o consumidor que aí a resolver. acaba acontecendo, e aí, né, doutor Jean, sei que às vezes é trabalhoso dentro do PROCON, mas o PROCON acaba fazendo aquilo, reduzir a termo muitas vezes, e depois até entender a resposta do outro lado, faz esse meio de campo, por isso que eu digo assim, para mim eu acho que é fantástico. E você me falava ontem da assertividade, que você me falou, chega a 75% da resolução. Meu irmão, isso é um dado muito, mas muito relevante. Imagine, cada 10 pessoas que vão no PROCON, 7 resolvem. Nós temos uma situação de 3 que pode virar uma judicialização, uma discussão. Que às vezes não tem razão, né? Sim, e também tem casos que não. Mas eu vejo que é muito relevante e muito importante isso. Doutor Jean, doutora Amanda, as questões de ordem que envolvem as questões de internet hoje, tem muitos clientes nossos, empresários, que às vezes, questão de telefone, internet, TV, isso aí. O que o Dr. Jean falou sobre a oxigenação, do Código de Defesa do Consumidor. Essa é uma área que precisa. E sobre a jurisprudência, ainda ser muito embrionária, nós tivemos, antes ali da pandemia, aqueles sites que são as questões do phishing, que é um site falso da Americanas, e tu compra lá, e aí a gente teve por muito tempo decisão positiva de que, nesse caso hipotético, a Americanas indenizaria, porque a responsabilidade, informar, porque devia ter avisado de alguma forma. E ele, depois da pandemia, a gente está vendo ainda que isso está caminhando voltando. Sim. De que não é responsabilidade, porque são terceiros, Sim. porque o consumidor hoje, depois de uma pandemia, depois de 2 anos comprando pela internet, ele já tem que estar habituado a preços, né? Tu sabe o preço que aquilo ali é, aquela promoção claramente não era correta. Sempre o pagamento pelo boleto. O judiciário falou, poxa, por que uma empresa tão grande como a Americanas, por exemplo, ia oportunizar o pagamento só pelo boleto? Que existiam indícios. Então, não existe Código de Defesa do Consumidor, um tópico, compras, a gente tem o artigo fala do arrependimento. Sim. E ele fala compras fora do estabelecimento comercial. Imagina até pensando nos representantes comerciais que batiam na porta para vender em casa. Sim. E aí hoje a gente adapta para a internet. Sim. Mas a gente teve essas 2 situações que foram as mudanças. Muito legal, muito legal. E aí a gente vê, olha quantas... Ei, doutor Jean, trabalha desde vender água até comprar apartamento da praia. E, doutor Jean, um outro tema interessante, passagens. Normalmente, aí, como é que é o negócio de passagem, né? Podem, questão de você comprar uma passagem aérea, de avião, de ônibus, né? Como é que é essa questão aí de... Teve um problema. Nós estamos vivendo aí com algumas companhias aí agora. Como é que está isso? Difícil, né? Difícil. Na verdade, assim, aí o PROCON, nessa questão, a ANAC, né, que deveria ser a Agência Nacional de Defesa, que em tese praticamente avoca toda essa situação para eles, né? Mas assim, opinião, gente, tem umas coisas que a gente fala que vai, por exemplo, opinião particular do Jean, pessoa física, né, extremamente omissa, né, na sua grande maioria aí nas situações.
a gente vai comprar passagem lá quando você tem aquelas 24 horas para cancelar e Sim. só, né? Pô, se ela compra online, aí tem uma lei que diz que é compra online, são 7 dias para 7 ler. dias. E aí não Aí, pode. mas aí lá, o decreto, a coisa diz que não, só pode ser 24 horas. Olha Contrassenso. o contrassenso. Se comprou na promoção, perde tudo. Sim. Não tem direito a reembolso nenhum. Gente, olha o tamanho da... Então, porque a gente vive dentro de uma celeuma de leis, né? Que uma vai se sobrando. Aí um órgão que deveria ser fiscalizador, auxiliar acaba, né, na verdade, a ajuda para o consumidor é praticamente nula, né? Praticamente zero. Então, assim, nós tivemos um caso emblemático aí agora, da 1, 2, 3 milhas, né? A gente olha aquilo ali. Sim. A ANAC aquilo ali não podia ter permitido nunca o negócio daquele ali. Sim. Mas lá no início. E todos nós que estamos nessa sala aqui, fuçamos daquele site. Sim. Porque vinha uma passagem lá para você viajar para a Europa que custa 7, 8, estava por R$970. Como é que você vai entregar isso? Sim. Isso é praticamente... É uma utopia. É uma utopia. É uma utopia. É uma utopia. Algum momento isso ia... Vai estourar. Isso ia implodir. E aconteceu, olha, milhares de clientes. Aí aconteceu. Então tá, agora a Senacom, Secretaria de Defesa Nacional, vai intervir. Mas tem que intervir lá quando nasceu. Não deixar nem nascer isso. Aí a resposta vem para nós aqui, nós não vamos comparecer, estamos em recuperação judicial e não temos mais conversa. Essas são as respostas, que é a mesma resposta, a gente entrou com mais de 400 reclamações, ela é padrão. Acabou, e não tem o que fazer. Mas daí, Jean, vamos lá, até para entender. Imagina que o cara vem aí, compra uma passagem, até, não nem dizer dessas, de outras aí. Houve um problema e ele vem dentro do período de 7 dias, né? Houve solicitação lá, não... Como é que o procedimento? Vamos imaginar que uma outra companhia, companhia tá X, funcionando aqui, tudo certo. normal, vai lá, faz, por algum motivo eles não... Teve algum problema. Certo. Vocês, na prática, costumam chamar essa operadora X lá, a companhia X, e a resposta, como é que é na prática? Exatamente. Isso? Hoje o que está acontecendo? Está muito legal isso. Mudou agora, já para ter começado antes, né? A gente tem agora uma referência antes pandemia, pós-pandemia, né? Porque ficou uma lacuna nisso aí. Sim. Tem uma plataforma do governo federal, que é o consumidor.gov, mas para nós hoje tem uma plataforma que é o Proconsumidor, que veio substituir o Sindec. Só para vocês, vamos para uma coisa mais prática. Legal. Legal. Esse Proconsumidor hoje é uma plataforma praticamente quase que toda digital. A tendência do Procon nos próximos anos a gente abolir papel e a tendência é abolir atendimento presencial. Essa é essa plataforma que a gente, que é o que o governo federal lançou, já para ter lançado, parou e agora ela veio. Proconsumidor. Proconsumidor. Mas o consumidor não tem acesso ainda. Vai ser como se fosse um SAG, um EPROC. Entendi. Aí depois você vai ter lá sua senha, você vai entrar lá e vai acompanhar seu processo. Ainda não está, né? Entendi. Mas o que está acontecendo? Hoje, a questão das companhias aéreas, elas já, praticamente todas as grandes redes, elas já estão lá no consumidor.gov, já inserida, você faz a reclamação, tem 10 dias, respondem, tá? Certo. Respondem. Então, para nós, mas eu não... Volto a falar, aquele que não quer ali e tal, vai lá nos atende. A gente faz, como a gente já sabe o que é a situação, praticamente tudo é devolução, é remarcação de passagem, a gente já marca uma audiência direto. É o que a gente falou, a gente não faz, mas praticamente nem reduz mais a termo, nada. Por quê? Porque a companhia tem 5 casos, que é devolução, perda do avião, enfim. Então a companhia, a gente tenta solucionar isso por um dia só, uma tarde só, as companhias, elas vêm e... tem um representante. Como a companhia aérea, olha só, a companhia aérea ela tem... Todo dia tem avião para São Paulo, 365. Graças a Deus que está tendo bom senso que elas... encaixam. Então, por incrível que pareça, as coisas têm sido mais satisfatórias. Legal. Melhorou bastante. Então, legal. E muito mais rápido. Certo? Legal, isso que é legal. Então a gente tem esse novo sistema, está um pouquinho de falha, porque às vezes cai, enfim, mas... Está melhorado. Legal, bastante, legal. Né? Porque sempre se tinha aquela coisa de uma demora. Já perdeu o casamento, já perdeu a festa de não sei o quê, já perdeu o hotel que tu contratou lá, já perdeu tudo. Sim. É bem difícil. E como, né, e o que é legal disso aí, eu acho que é muito importante essa questão que você fala de fazer esse meio de campo. Para nós encerrarmos aí, doutor Jean e doutora Amanda, 2 coisas rapidinho. Questão de estacionamento, né?
o pessoal chega, estaciona. Eu tenho uma empresa lá e eu, por algum motivo, peguei o terreninho do lado do meu vizinho, que está ali vazio, e eu pedi, olha, me empresta aqui para estacionar os carros dos meus clientes. Chega lá e eu coloco uma plaquinha lá na frente. Não nos responsabilizamos por nada que tenha dentro do seu veículo, por isso cuide antes e tal, toda aquela situação. Como é que é isso, doutor Jean? O cara vai lá, estaciona, é furtado lá naquele lugar, pode ir lá cobrar da minha empresa? Olha, eu vou fazer um adendo a essa questão de estacionamento, porque a gente teve uma demanda aqui, que vou chegar nisso que o senhor está me perguntando, né, até para esse raciocínio. Quando os aumentos do estacionamento foi fracionado, lembra que teve uma lei municipal aqui que foi aprovada, que depois ela foi considerada inconstitucional? O que o STF disse? Que estacionamento, por incrível que pareça, não é PROCON. Por quê? Porque a gente está inserindo, quando foi feito uma espécie de tabelamento, aí eu acho que aquela lei teve um problema seríssimo, porque assim, nós pagávamos R$3 a hora, passou para 12. Sim. Mas não vamos entrar nesse detalhe, Sim. né? A lei, né? Que o fracionamento porque fica só 15 minutos e pagava uma hora em cheio. Aham. E a lei o STF entendeu que o estacionamento ele é contratual, é um contrato de depósito, certo? Quando você coloca seu carro lá, você tem sentido. É um contrato de depósito. Essa foi a decisão do STF. Tem Só que isso sentido. não... Mas assim, nós continuamos Na prática atendendo, atende. certo? Porque assim, volta a falar, quem que usa o estacionamento? Os mais necessitados. Sim. Certo? A gente já teve ali com os fiscais, a gente conversa e tá tudo bem. Mas vamos continuar atendendo, porque aqui quem vem são os que mais precisam. Legal. Então, até eu vou mandar para o senhor essa decisão, eu tenho ela salva lá, vou mandar só para o senhor também. Legal. Então, assim, mas essa questão de furto já é pacificado, mas colocou lá, Vai tem que ser pagar. gratuito, vai pagar. Vai pagar. Mas se não vai pagar no PROCON, vai pagar no judiciário. Sim, sim. É. Ah, mas o mercado não tem problema. É uma captação de cliente. Sim. Né? Você está fomentando, você está captando o cliente. Sim. Ah, mas se eu não der estacionamento, meu cliente não vem. Bom, aí... Exato, se você não der o estacionamento, seu cliente não vem. Exato. Então você está ganhando Exato, indiretamente com exato. o Legal. É um estacionamento. conforto. Legal. Né? Isso, eu tô assim, nem vamos de PROCON, vamos de... Né? Eu penso assim, pelo amor de Deus, é inconcebível uma rede de supermercado, que na maioria são gigantescas, Sim. rede de lojas varejistas, que a gente Sim, acabou de tocar o nome de sim, uma. sim. Não saber disso. Sim. Eles têm um grupo lá de gente só para cuidar disso, dizer que não é responsabilidade. Não tem nem o que falar. Aí o PROCON tem que ficar. Aí, então são... Mas é interessante que acaba que você entra naquilo que é trivial, mas para nós, Eu queria por favor. um exemplo só para encerrar. Nós tivemos um caso de um galho de uma árvore que caiu no carro. O consumidor acionou, o cliente passou pra gente, resolve e tal. Resolvemos no mesmo dia, ele fez o orçamento, foi pago. O cliente foi no Google avaliar. Tive um problema no estacionamento, fui muito bem atendido, a empresa é uma empresa séria, que me atendeu muito bem. Fui para fazer uma reunião comercial, voltarei, avaliou com 5 estrelas. Então a oportunidade que o cliente teve ali, sabe, resolver aquilo, ele dá o feedback, é uma coisa pública que fica ali. Então, aproveitar aquela oportunidade que era um problema para reverter para algo positivo para a empresa, foi assim, foi muito bacana, foi uma experiência que nós passamos aqui dentro. Não tenho dúvida disso. Muito legal, doutora Amanda, e você fazer menção a isso, que eu, até para nós encerrarmos aí, eu digo que recomendo a você, empresário, a ler um livro chamado Os Negócios na Disney. Porque a Disney, eles usam, Dr. Jean, de cada momento, seja ele do mais difícil dentro da organização deles, no momento mágico. Essa empresa teve o galho lá em cima de um carro, podia ser um problema. O que ele fez? Tornou um momento mágico. Alguém fazendo publicidade gratuitamente para ele nas redes sociais. Sim, com certeza, quando o empresário muda essa visão, né, Jean? Lógico. Que muitas vezes está lá a dificuldade ele poder conversar. Mas que bom! Olha, foi fantástico esse bate-papo para nós encerrar aqui sobre o que nós falamos de gorjeta. Hoje, o negócio dos 10%, doutor Jean, como é que é isso? Como é que é tratado os 10% hoje, que em 2017 foi definido, né?
que na realidade faz parte também do ganho. Mas isso ainda existe alguma discussão ou isso já está aí superado, não tem mais muito... Vou fazer um adendo aqui, eu trabalhei 22 anos de garçom. Você trabalhou na área aí. Trabalhei no restaurante Bom Sol, Sim. Cantina Dilda. E eu acho assim, né, a gente quando é bem atendido, eu fiquei no Tenho Floripa 22 anos, assim, e eu faço questão, né, a gente faz questão de pagar, mas ela é uma questão facultativa, né, ela não pode ser, não é obrigatória, né, então assim, não pode ser, obrigatório, ser constrangedor, né? Ela é uma coisa que tem que ser paz, né? E assim, se a pessoa não quiser pagar, ela não é obrigada a pagar, né? Que isso fique bem claro. E isso às vezes a gente vê, eu vou dar um exemplo aqui, teve aqui uma rede de restaurantes gigante, que começou a ser meio constrangedor, os atendentes, não cobramos 10%. É uma coisa que dizer, pô, paga, né? Essa coincidência eu fui pessoalmente, porque a gente tem que falar, vocês não podem fazer isso, porque vocês estão constrangendo os clientes. Então, lá, a conta vem o 10% na conta, geralmente vem, né? Então, lá, olha, queria que retirasse, eu não pode. Retira. Tem a liberdade, mas não. Né? Mas aí eu digo sempre, quando a gente vai aí para as terras do norte, lá nos Estados Unidos, chega a 18, 22, 25. 25 tipos. Só que lá, sabe o que eles falam? Lá eles dizem assim, que aqui é cultura. Eles dão esse constrangimento indireto. É cultural, você... E vem as opções. Você clicar o 18 ou 22. Cara, é quase 3 vezes, por isso que agora eu pago 10% no Brasil. Exatamente. Às vezes, né, fazendo um adendo aqui, uma vez eu também fui num restaurante, o senhor queria que o senhor incluísse os 10%. Aqui nós cobramos 15%. Aqui é um quis fazer pouquinho mais. Não, é que aqui é um pouquinho mais. Doutor Jean, muito obrigado, doutora Amanda. Olha, bate-papo 10. E eu sei da riqueza que foi, ainda que são aí temas, né, que são corriqueiros, mas muitas pessoas, eu acho que puderam aí ter aí algumas lições. Eu queria que você deixasse aí, por favor, doutor Jean, uma palavra final aí ao consumidor, ao empresário, sobre esse tema tão relevante e esse teu trabalho tão importante que você faz aqui na cidade de Balneário Camboriú. Primeiro agradecer a doutora Amanda, doutor Marcelo, acho que você é um pioneiro aí aqui na nossa cidade. Fico muito grato por ter sido convidado, uma honra, sempre à disposição. E dizer que é o seguinte, o município que não tem PROCON é um município que não respeita o consumidor. Né? E Balneário Camboriú, ele está na vanguarda disso. Eu quero dizer assim, o nosso PROCON aqui de Balneário Camboriú ele é uma referência no estado. A gente leva e a gente conseguiu fazer que a gente fosse referência, inclusive outros PROCONs de todo o estado, às vezes até de fora, aqui do nosso estado, vem aqui, né, tirar aí as suas dúvidas e buscar o porquê que acontece. E eu tento sempre passar essa situação assim, gente, quanto mais paz for, né, quanto mais humanizado for, quanto mais respeito a gente tiver consumidor e fornecedor, né, mais êxito a gente vai ter. Eu agradeço e sempre à disposição. Legal. Doutora Amanda. Agradecer, foi um prazer, doutor Gia, te conhecer pessoalmente, assim, a atuação do PROCON de Balneário realmente é muito boa. Às vezes que a gente teve que trabalhar com o PROCON ali foi um atendimento muito, muito tranquilo e muito eficiente, muito objetivo, foram contatos muito bons. E aproveitar, né, para que os empresários que estão nos ouvindo entendam um pouco como lidar com o consumidor e não entender que o Código de Defesa ele é só do consumidor, mas ele gera oportunidades para que a empresa possa reverter aqueles problemas em favor da empresa e se destacar, né? Que é hoje o diferencial das empresas é justamente se destacar nesse mundo de internet, mundo de tantos negócios, é sempre uma oportunidade. Obrigado, doutora Amanda, doutor Jean. Nós aqui encerramos mais um Nevescast. Hoje, de uma maneira especial, eu quero encerrar dizendo parabéns, prefeito Fabrício. Parabéns por pessoas como essa. Doutor Jean, 7 anos à frente do PROCON, não é à toa. Sou testemunha e muitas vezes nós conhecemos o que é Balneário Camboriú, Santa Catarina, quando nós saímos fora e percebemos a importância do trabalho que tem sido feito nessa cidade, e eu quero deixar registrado aqui, porque de fato faz toda a diferença. 75% de todas as demandas que têm chego têm sido solucionadas. Parabéns, doutor Jean, parabéns, doutora Amanda, parabéns, Balneário Camboriú, parabéns, Fabrício de Oliveira e toda a equipe, parabéns.
Obrigado a você e até o próximo Nevescast.